o céu, para o seu louvor. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, agradecer a Deus por esta feliz oportunidade que Ele nos concede de estarmos na sua casa para juntos aprendermos, glorificarmos, exaltarmos o seu santo e excelso nome. Em seguida, agradecer ao pastor da igreja a confiança a mim concedida, juntamente com a direção, para que aqui nesta tarde possamos meditar na sua santíssima palavra. Os irmãos vão de convir que, sendo esta a primeira vez em tese que nós iremos falar, não é muito fácil, por dois motivos. Primeiro, porque a palavra é de Deus. E em seguida, o povo que está aqui também é povo de Deus. Além da retaguarda está o nosso pastor, juntamente com o presbiterato que tem sido de autoestima ou de estima elevadíssima por Deus e também por mim. E é muito complicado. Mas eu estou sentindo uma grande alegria, uma alegria dobrada, viu Orlando? Porque nesse momento treme tudo, por dentro e por fora, e fica um tanto quanto difícil. Mas eu creio na oração da igreja, para que Deus, no uso de suas misericórdias, ajude-nos nesta oportunidade a tratarmos concernente aquilo que Deus tem reservado para nós pela sua infinita bondade e eterna misericórdia. Nós estamos estudando a quarta lição, ou vamos estudar, que trata de milagres, milagres de cura. O texto bíblico, o versículo-chave, está na página 27, ele diz assim, é Atos capítulo 10, versículo 38, e diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Os irmãos vão de convir que está escrito no capítulo 4, versículo 12, da epístola anônima aos Hebreus, de que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. E o mais importante é que não há nenhuma criatura encoberta diante dele, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então a palavra, ela é viva porque ela se locomove. Ela é eficaz porque ela satisfaz o objetivo pelo qual ela foi enviada. E existe um poder de penetração na divisão da alma, das juntas, medulas, e satisfaz o propósito de Deus ao coração do homem, da mulher, do jovem e da criança.
E nós temos aqui, nesse texto, milagres de cura, uma reflexão. Diz assim: a cura das enfermidades é a vitória de Cristo sobre as debilidades humanas, herdadas em decorrência do pecado. Nós temos dois objetivos primordiais nesta lição. Uma é ratificar que Jesus tem o poder para curar todas as enfermidades. Segundo, mostrar que a fé é o cumprimento, é o caminho para o milagre. Até porque está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E aqui nós temos na lição a introdução. Ela diz assim: a maior parte dos prodígios realizados por Jesus e narrado pelos evangelhos foram milagres de cura. Eles sempre apontam para uma verdade maior. Aí eu grifei esta parte, que é revelar a autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Até porque quando ele ressurgiu dentre os mortos, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus recebeu a preeminência deste poder. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e nada do que foi feito se fez sem Ele. Jesus disse: eu e o Pai somos um. No Salmo de número 135, versículo 6, tem uma expressão que diz assim: tudo quanto o Senhor quis, Ele o fez, nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos. Isso significa dizer que não só a autoridade, mas o controle de todas as coisas debaixo da terra está sob a autoridade e soberania de Jesus. E é este Jesus que você serve, é este Jesus que você aceitou, é este Jesus que Ele batizou com o Espírito Santo, é esse Jesus que fala com você, é esse Jesus que se revela a você, que Ele se revela para nós, que Ele fala conosco, e nós ficamos vivos, aguardando a promessa, o cumprimento das promessas. Nós encontramos ainda, que diz que não há limites para o poder de Jesus. Em seu ministério terreno, ele curou cegos, aleijados, surdos, mudos, atrofiados, leprosos, hidrópicos, enfim, todos os tipos de males físicos, fossem congênitos, adquiridos ou impostos por espírito de enfermidade. Ele curou com a sua palavra, com o toque das suas mãos ou através das suas vestes. Às vezes de perto e outras à distância. Ele curou crianças, jovens, adultos, judeus, estrangeiros, nobres, plebeus, ricos ou pobres. Jesus Cristo, conforme está escrito no capítulo 13, versículo 8 de Hebreus, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E diz que ele continua operando prodígios e maravilhas, curando as enfermidades, respondendo ao clamor de quem crê no seu inegociável poder.
todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a revelação está na pessoa bendita de Jesus. E aqui nós encontramos o primeiro item, primeiro tópico. Diz que Jesus declarou o seu poder sobre as doenças, subdividido em 3 tópicos. 1.1 diz assim: a cura é uma declaração da sua vontade, segundo Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45. No 1.2 ele diz que a cura é uma declaração da sua misericórdia, segundo Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. No item ponto 3 existe uma subdivisão, que é: a cura é uma declaração da sua soberania. O ponto A diz assim: eu irei e lhe darei saúde. O B diz: queres ficação? A posteriori nós vamos meditar nesta passagem. O segundo tópico diz que a fé gera milagres. 2.1, a fé como fruto da pregação. 2.2, a fé como fruto de ouvir sobre milagres. E aí nós temos 3 exemplos maravilhosos: a mulher hemorrágica, a mulher cananeia, o cego de Jericó. 2.3 diz a fé gerada pelo testemunhar dos milagres. 3, o item 3 diz os efeitos das curas efetuadas por Jesus. 3.1, a cura muda a vida pessoal. A cura muda a vida da família. A cura muda a vida social. No 3.4 diz que a cura muda a vida espiritual. E aí tem o A e o B. Ela se endireitou. Ela glorificou a Deus. Nós encontramos no Salmo de número 103 uma expressão que diz assim, Salmo 103, versículo de número 3: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Em Êxodo capítulo 15, versículo de número 26, nós temos uma expressão extraordinária que diz assim: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu, o Senhor, que te sara. Aqui trata de Jeová Rafá, aquele que sara, aquele que cura, aquele que faz tornar a ter saúde. Nós encontramos também, quando Jesus declarou sobre o poder sobre as doenças, através da profecia que se cumprira, conforme Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! A profecia bíblica foi cumprida em seu ministério terreno.
Ainda 61:1 diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Aleluia! No capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, meus amados irmãos, versículo de número 22, nós temos a seguinte expressão: varões israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por ele, fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A trajetória da igreja, na manifestação da igreja, acompanhando a pregação do evangelho, vieram os sinais, prodígios e maravilhas. E aqui diz assim: ser ungido é ter o poder necessário para fazer. E Jesus declarou: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Até o significado do nome Cristo, em grego, quer dizer aquele que foi ungido. É o mesmo Messias, Messiá, em hebraico. Quando alguém chama o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, aquele que foi ungido para efetuar a obra que ele efetuou com especificidade no patíbulo da cruz, curando as nossas enfermidades espirituais e preparando-nos para o encontro com Jesus nos ares. Aleluia! Aí nós temos aqui milagre. O que é milagre? Milagre é um acontecimento extraordinário. Milagre é um acontecimento sobrenatural. Milagre, ele contraria as leis da natureza. A ciência não consegue explicar o milagre. Por mais que os cientistas analisem, reanalisem, debatam, façam congressos, façam tudo a nível mundial, os PhD, pós-PhD, e não vai encontrar uma explicação do que é milagre, porque Deus é o Deus de milagre, Ele opera milagre quando Ele quer operar. Porque Ele é soberano, a autoridade está sobre Ele. Glória ao nome do Senhor. O que é cura? Vem do verbo curar. A etimologia do verbo remete-se ao latim curare, ter cuidados com, cuidar-se, ocupar-se, vigiar, mandar executar qualquer coisa, vigiar a execução da cura. E para a cura em si é o restabelecimento da saúde. Como alguém que tem a mão mirrada, simplesmente pela palavra de Jesus, estica as mãos e fica tudo igual. Isto é milagre. A geofísica não explica, a química não explica, ninguém consegue explicar, porque milagre é milagre. Glória ao nome do Senhor. E o mais importante é que Ele continua operando milagre nos nossos dias. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aí aqui nós temos a cura, é uma declaração da sua vontade. Quando o leproso se aproxima de Jesus pedindo a cura, escuta o seguinte: quero ser limpo.
O leproso se aproximou porque certamente ouviu falar acerca de Jesus. Ele correu riscos. Segundo a lei, ele poderia até passar por momentos difíceis e chegar a morrer, porque ele era imundo. Mas ele aproximou-se, não foi de um homem qualquer, ele aproximou-se de Jesus. Aleluia! O importante é examinar que ele disse ao homem: querer, telo, é pretender eternamente, estar resolvido a fazer, gostar de fazer, ter o prazer em realizar. Que nos diz Jesus? Que curar os enfermos está nos seus planos, que ele tem prazer em sarar os que estão debilitados. Nem sempre ele cura, porque anda por caminhos desconhecidos à razão humana. O nosso companheiro, na primeira aula, ele disse que foi ao hospital fazer uma visita, direcionada a alguém da cidade, e lá foi feita a oração, a maior burocracia para entrar, foi feita a oração, e a posteriori, quando ele sai, aí Jesus disse assim: volta e ora pelo menino. Ele duvidou da palavra, seguiu, volta e ora pelo menino, aí disse: eu vou ter que falar. E não podia, colocou toda a roupa novamente, eu estou adiantando para ganhar tempo, toda a roupa novamente, e foi lá e orou pela criança. Criança de 11 anos. A criança tinha um tumor no fígado. E o companheiro revelou que fez uma oração pequena. E na oração ele direcionou e disse: foi tu quem mandaste orar. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. 5 dias, telefone toca. Aleluia. E o menino foi informado, a pessoa pelo qual ele foi especificamente orar, Jesus não curou. Inclusive recolheu para o seu paraíso. Mas a criança, aleluia, que não tinha ele não tinha nem noção que o menino existia. O tumor desapareceu para a glória de Deus. E ele continua fazendo do mesmo jeito. Glória, glória e glória. Bendito é o nome de Jesus. A cura é uma declaração da sua misericórdia. Este episódio foi tão conhecido, revela a compaixão de Jesus, que se preocupa com a situação das pessoas. 1.2. Enquanto os muitos desprezavam o pobre cego, Jesus parou e disse que o chamasse. O homem, e falou o homem: que queres que te faça? Ele se importa conosco, está atento às nossas necessidades e se compadece quando clamamos. Uma coisa interessante, meus irmãos, é que nós vemos 3 atitudes nesta passagem. A atitude do cego: clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acho que ele tinha uma voz potente, porque uma multidão acompanhava Jesus. E essa multidão fez uma segunda atitude. A atitude da multidão: cala-te, não incomodes o mestre. Como diz assim: você não tem oportunidade, você não vê, então fica aí. Só que Jesus ouviu.
Jesus ouviu o clamor do cego. Eu quero dizer nesta tarde que Jesus está ouvindo o teu clamor. Você está clamando, você está pedindo, você está rogando, você está suplicando, você está dizendo Jesus, 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 e Ele ouviu o teu clamor. Jeremias dá a receita: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A cura aí, 1.3. A cura é uma declaração da soberania. Estes dois episódios revelam o senhorio, o domínio, a autoridade, a força de Jesus sobre as enfermidades. Elas não podem resistir a Ele, mas o Senhor se opõe a todas. Observem nesse ponto A, registrado em Mateus capítulo 8, versículo 7. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 8, versículo de número 7. Ele diz assim: versículo 5: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Aleluia, 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 aleluia. Eu irei e lhe darei saúde. A fama de Jesus percorria por todas as partes. Certamente aquele criado que estava em casa disse: eu não posso. Mas se o senhor quiser fazer esse esforço, vá. E aquele rapaz era um rapaz especial, ele não era qualquer um. Ou demonstrava que aquele centurião, ele tinha compaixão pelos seus funcionários, pelos seus empregados. Que ele mandou a notícia, o recado para Jesus. Ele foi. Tem um texto que diz que ele mandou, o pessoal aqui diz que ele foi. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pesquisando, eu vi que essa era uma enfermidade, era uma paralisia com contrações nas juntas, acompanhada de um sofrimento intenso, tornando o servo do centurião em uma pessoa incapaz, sentindo dores, não podia fazer nada. Ele pensava consigo que era uma pessoa inútil. Queria naquele momento já criar-se problemas de ordem psicossomáticas. Por que eu sofro tanto? Por que tanta dor? Por que eu não sirvo para nada? Mas o centurião, quando disse: eu não sou homem, aleluia, eu não sou digno, aleluia, que entres debaixo do meu telhado.
mas dize somente uma palavra. Uma palavra. Às vezes não é muita coisa, é uma palavra. E o meu criado ficará curado, ele será salvo. Aleluia. Eu irei e lhe darei. O rapaz disse, não precisa. Só quero uma palavra. Nesta tarde, Deus está falando com alguém através desta palavra. Deus está falando com alguém através desta palavra. É uma palavra e o milagre vai acontecer. Eita, que Deus grande! Aleluia! No versículo 10 diz assim, maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Glória, glória, glória e glória ao Rei da Glória. O Espírito Santo nesta tarde está querendo trabalhar de uma forma extraordinária. Você orou, você pediu e Deus vai fazer. Eita glória! Outra coisa importante. Queres ficação? A declaração quer dizer, se você quiser saúde, eu tenho saúde para lhe dar. Jesus, quando aproximou-se daquele rapaz que estava há 38 anos esperando o movimento das águas. Segundo João capítulo 1, versículo de 1 a 9, no tanque de Betesda, porque ali jazia cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. No período da Páscoa, da festa dos tabernáculos, no Pentecostes ou uma outra, geralmente aquele povo recebia visita, porque era uma coisa extraordinária, segundo um comentário que eu vi na NVI, que ia visitar, aí Jesus chegou, o homem nem sabia quem era Jesus. Na tradução da NVI diz assim, você quer ser curado? Jesus fez a pergunta, você quer ser curado? Era uma pergunta importante. O homem não pedira a ajuda de Jesus, o paralítico não pediu, ele não pediu. Dá a entender que o paralítico era um pedinte, dá a entender que 38 anos, talvez estivesse esperando o movimento das águas, mas pensativo, possivelmente perder a sua renda, ou mesmo, depois de 30 e longos anos, perdido até a vontade de ficar curado. Porque não é brincadeira não, irmãos. Não é 38 dias não. São 38 anos. A água é agitada. O paralítico provavelmente não via naquele homem simples que se aproximara dele possibilidade de cura. A sua mente estava fixada no movimento que, a certo tempo, o anjo descia. Finalmente, no capítulo 5 de João, ele diz assim, versículo 5, e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo.
E Jesus, vendo este, deitado e sabendo que estava neste havia muito tempo, disse: quer ficação? O enfermo respondeu: Senhor, não tem uma algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, enquanto eu vou, desce outro antes de mim, que assim eu fico só na expectativa, eu faço um sacrifício, ninguém me ajuda, ninguém sabe quando vai descer, porque eu podia até me organizar, para que quando a água fosse agitada, 2 ou 3 pessoas pegassem a minha cama, ou a minha maca, e jogassem dentro do tanque, e certamente eu seria curado, mas não sabia a hora que vinha. Mas aí veio Jesus e disse no versículo 8: levanta-te, toma a tua cama e anda. Os irmãos sabem aqui que quando alguém recebe qualquer acidente, até uma coisa simples, ou mesmo dificultosa, leva um certo tempo, tem que fazer fisioterapia, e hidroginástica, e não sei o que para movimentar. Mas o rapaz estava há 38 anos, e eu tenho certeza que ele não fazia nenhum movimento, Orlando. Mas Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Na mesma hora, Jeová mandou pela palavra. Houve ali lubrificação das juntas e das medulas. E o homem começou a andar e carregar a cama. Ai. Eu sinto uma presença de Deus aqui muito forte nesta tarde. O Senhor está aqui nesta tarde e quer fazer algo extraordinário na tua vida. Creia! O paralítico ficou curado. Isso não é problema, porque depois foram criticar Jesus porque curou no dia de sábado. Hoje é sábado, você não pode carregar a cama. Ele disse: não interessa. Quem curou disse que eu andasse, me levantasse, andasse, e eu tenho que sair de lá com a cama para dizer ao povo que eu encontrei uma pessoa que fez um milagre. Ainda tem gente que é assim. Em geral, a fé, escutem-me, a fé é e era e é essencial para receber a cura. Segundo Marcos capítulo 5, versículo de número 34, diz assim a palavra do Senhor. 5:34. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. A fé. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Mas nesse caso, o homem paralítico, ele nem sabia quem era Jesus. Veja capítulo 5, versículo 8 de João. Aliás, 5:13. Diz assim: e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Sabe o que quer dizer isso, meus irmãos? Que quando Jesus quer,
pessoa nem sabia quem ele era. E ele fez. Nem sabia quem era Jesus. E Jesus disse: eu vou fazer. Aqui tem mancos, aleijados, etc. Mas eu vou fazer porque eu sou o que sou. Ele disse à mulher samaritana: nós sabemos que vem um que há de ser assim: eu sou eu que falo contigo. A fé gera milagres. É muito. A fé gera milagres. A palavra de Deus nos estimula a viver uma vida de fé. Sem ela não podemos agradar a Deus. Inclusive eu citei no início: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele exista e que é galardoador daqueles que os buscam. Aí diz assim: o justo vive pela fé e não por vista, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Jesus sempre estimulou os seus discípulos e os ouvintes a crerem em Deus, em si mesmo e nas Escrituras. A fé é o elemento espiritual que impulsiona o milagre, ainda que, por vezes, Jesus opera até na ausência de fé. Porque Jesus é Jesus. Jesus é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus, como eu disse, é o Yeshua HaMashiach do Senhor. Jesus é aquele que foi cognominado, aleluia, pelo profeta Isaías. Um menino vos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele é a estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. É quem foi digno de abrir o livro, desatar o livro. É Ele quem abre, é Ele quem fecha. Devemos, no entanto, alimentar e aumentar o grau da nossa fé em Jesus, para que haja prodígios entre nós. Marcos capítulo 9, versículo 24. Diz assim a santa palavra de Deus. 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Por que Jesus disse a ele: se tu podes crer? Porque ele conhecia o coração do homem. Ele sabia que o camarada, ele era incrédulo, porque ele mesmo disse: na minha incredulidade. Mas se tu podes crer, Iucas, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Vejamos como a fé gerava os milagres que Cristo operou em sua peregrinação. 2.1. A fé como fruto da pregação. Aqui nós temos 2 textos e mostram episódios no ministério de Cristo, onde os milagres estavam atrelados ao ouvir a mensagem que ele pregava. Seus milagres corroboravam a sua pregação. Aí aqui nós temos Marcos capítulo 6. Eu achei interessante essa leitura. Versículo 1 e 2. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhes vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada?
E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aleluia. Aí disseram o quê? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmã de Tiago? Menoscabaram com o rapaz, desprezaram o rapaz. Quem é ele? Quem? E de José, e de Judas, e de Simeão, e não estão aqui conosco suas irmãs? E a Bíblia diz que se escandalizavam, porque Jesus era simples carpinteiro. Ele sentiu as nossas dores. Seguindo a nossa prédica, diz assim: quando pregamos sobre a onipotência e soberania e os atos de poder do nosso Senhor Jesus Cristo, estimulamos a nossa fé e a de todos os que ouvem, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. 2.2. A fé como fruto de ouvir sobre milagres. Muitos vinham ser curados por Jesus quando ouviam sobre os prodígios que ele pregava. Os relatos, os testemunhos de milagre levam outros a crer e receber o benefício divino. A mulher hemorrágica, mulher fazia 12 anos, não era? Que o fluxo de sangue não secava. Eu não sei como aquela mulher sobreviveu. Porque 12 anos não é 12 dias. Um descontrole terrível, talvez um tumor, sei lá. Mas ela sabia que se tocasse na orla, ela recebia a cura. E foi uma coisa instantânea. Ela tocou e secou o fluxo de sangue. A mulher cananeia foi ao encontro de Jesus em busca de socorro para sua filha, porque sua fé foi alimentada no ouvir dos seus feitos. Observem que ela foi menosprezada também. Eu não vi senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não posso pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Sim, Senhor, eu sei disso. Mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia. O cego de Jericó, seu grito de fé foi resultado de ouvir pela fé. A fé gerada pelo testemunhar de milagres. Meus irmãos, eu achei interessante uma palavra que o presbítero, meu professor, aliás, todos são, mas ele foi ontem, e ele disse que ninguém estava aqui sem passar por nada. Ontem à tarde. Heleno. E eu quero dizer aos irmãos que uma coisa muito rápida para vocês aumentar a fé de vocês. O milagre que Jesus operou através da unção. No mês de julho, a minha queridíssima esposa, quem eu chamo de Mozinho, ela tomou um remédio chamado ginecoside, passado pelo médico. Tratado uns problema de mulher. E esse remédio, ele danificou, irmã Soniele, os canalíticos das vias biliares. Isso depois de provado, através de exame laboratorial. E nesse período ela ficou 40 dias internada no hospital universitário. Primeiro no Samaritano e depois no universitário.
naquele tempo eu desempregado, as coisas muito difíceis. Todo dia eu ia de carona para João Pessoa e voltava. Pegava dinheiro com alguém, sei lá, pedia emprestado. Meu sogro já não aguentava mais. E eu vou lá. Só que antes de ir, eu chamei um presbítero da igreja. Disse: rapaz, vai lá e ore pela minha esposa. Está doente e tal. Ele foi, orou, ungiu. E o milagre não aconteceu. Porque o milagre é no tempo dele, na vontade dele, na soberania dele. Segundo ela, e nós vimos que eu todo dia estava lá, eu só falhava no sábado, mas ia no domingo com alguém. Ela furada todos os dias para saber, uma investigação terrível no terceiro andar. Com ela tem uma cidadã que estava com câncer de pele, e a outra estava com aquela doença que cresce a barriga, cistosama. Terrível, todo mundo amarelinho, e ela também, porque as fezes, esses canalitos das vias biliares é onde passa o amarelo das fezes. Esse amarelo das fezes foi para o corpo dela, e ela se coçava todo dia. O dia todo e todo dia com um pente. Daqueles pentes assim, amarelo, naquele tempo, em 92. Mas um dia eu disse: filha, pastor Belarmino vem domingo. Ela disse: diz a ele que traga o óleo da unção para me ungir. E nós saímos, o prefeito Erazano Balbino de Moraes, de Condado, deu uma Kombi. Miguel, até a Kombi disse: eu estou cheio de gente, a talha pequenininha, não podia entrar no hospital. E ali nós chegamos lá e muita gente visitou e chegou naquele quarto. Nós não, o pastor fez uma oração. E naquela oração, irmãos, ela disse que quando o pastor pegou o azeite que colocou sobre a testa dela, na cabeça, ela sentiu uma temperatura tipo raio-x. Aleluia. Nesse intervalo eu peguei, ela fez uma biópsia, a cru, que não pegou anestesia, do fígado. E eu fiquei arrecadando dinheiro na feira aqui, na feira em Goiânia, pegando de um cruzeiro, não sei se era um cruzeiro, não era R$1 ainda não, pegando um cruzeiro dos irmãos com a lixa na mão, e tinha gente que dava, tinha gente que não dava. E eu saí pedindo no meio da rua, até com o Nenel me apresentando, e eu saí no meio da rua pedindo aos comerciantes, ao povo que encontrava. Nesse período, uma vez eu fui de ônibus para João Pessoa, e quando chegou lá, faltou dinheiro, que ela disse: eu quero comer uva. Eu comprei o dinheiro da passagem, comprei uva. Fiquei com uma passagem para Atuária, cheguei lá, saí pedindo ao povo uma passagem. Ninguém deu uma passagem. Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria, e que nesta vida eu não tive motivos para chorar. Quem me vê cantando no Caimachina, que passei noites escuras, e que nesta vida o
deserto que atravessei. Sinta a presença do Espírito Santo na tua vida, falando contigo. Olha, ei, não está perdido não, Deus vai trabalhar. Eita glória! Mas quando eu pensava que o Todo-Poderoso aparecia e falava as promessas e entra no mistério. Lembra? Ninguém. A promessa é tua. Receba nesta tarde, aleluia, cura para a tua família, cura para a tua vida. O Espírito Santo está aqui visitando cada uma de você, renovando promessa, dizendo assim: eu vou entrar no negócio, eu vou trabalhar, eu vou agir. Não te preocupa, esta enfermidade não é para a morte, porque vai chegar o dia, e é hoje, se você crê. Aleluia, e nesse dia, irmãos, eu fiz a arrecadação e vim até para a igreja, aqui no templo. Eu não sei nem porque eu fui morar em Condado, é aqui na igreja. Pastor Belarmino estava no culto de ensino, numa quinta-feira, e meu cunhado foi lá. Quando eu espero que não, ele disse: Samuel, naquele tempo não tinha celular, né, irmão? Hoje todo mundo tem celular. Ninguém tinha celular. E quando chegou, ele disse: olha, Vinha está em casa, que ela é conhecida por Vinha na usina. Ela é usineira de Santa Teresa, como outras aqui, né? Morava lá. Aí eu digo: minha esposa é usineira. Eu digo: chegou. Aí nós fomos. Depois fomos no tratamento. A médica disse: vem aqui quando quiser. Eu digo a vocês, até hoje houve outros problemas, mas desse, Jeová ligou os canalíticos das vias biliares. Pastor Joabe Fortunato dos Santos, meu amigo, eu contei um pouco desse testemunho lá na estrada de cima. E uma das irmãs chegou para o mozinho e disse: olha, o meu marido disse que essa mulher não está viva. É porque ele não conhece o que é milagre. O pai de irmã Anéas foi chamado à eternidade com essa enfermidade, mas Jesus, na vida dela, não deixou fazer. Milagres de cura, Jesus continua curando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se você crê, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer.
tenho outros exemplos, mas não vou deixar para lá, porque chegou o tempo. As irmãs estão desde de manhã cavando o poço. As irmãs estão cavando o poço, dizendo: Jesus, venha cá me socorrer. Eu quero dizer que Jesus chegou na sua vida, minha irmã. Jesus chegou na sua vida nesta tarde para dizer: para, vai dar um basta. Sinta um abraço do Senhor na tua alma nesta tarde. O Senhor está abraçando a tua alma. Receba nesta tarde um abraço do Espírito Santo de Deus na tua vida. Talvez ninguém te entenda, mas o Espírito Santo te entende. Sinta o abraço de Jesus nesta tarde da tua alma. Receba a graça de Deus, receba vitamina do céu, sulfato ferroso do céu. Darabaixo e derreca narabaixo derra daradaiome. Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importa comigo. E mesmo assim moras em mim. Aleluia. Tu és santo.